Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Para quem busca a vitalidade a longo prazo e ter mais segurança e acolhimento nas escolhas diárias de saúde, olha, este é o lugar certo. Hoje, a gente vai explorar algo fascinante sob a ótica da medicina integrativa. Vamos conversar sobre como um movimento diário é, sem sombra de dúvida, o remédio mais potente que existe para a mente humana. Entender a dimensão extraordinária dessa cascata de benefícios no nosso cérebro pode ser exatamente aquele impulso definitivo para transformar o comportamento do dia a dia. E a gente já começa quebrando um grande paradigma clínico logo de cara. A doutora Maria Fiatarone Singh, uma médica geriatra super renomada, traz uma realidade médica que é impressionante. Os ensaios clínicos robustos provam que o exercício físico chega a superar muitos tratamentos farmacológicos, aqueles que focam em limpar os depósitos de placa amiloide em pacientes com demência. A melhora dos desfechos chega a ser pelo menos o dobro em comparação com essas medicações. Não estamos falando só de um bem-estar passageiro, sabe? É uma verdadeira e profunda intervenção neurológica. Para organizar a nossa jornada e deixar tudo muito prático, a gente estruturou esse mapa da saúde em 6 passos. O exercício como remédio, expandindo o volume cerebral, redes neurais e saúde mental, a química da prevenção, músculos protegem a mente e, por fim, a dose diária ideal. Vamos lá. Passo número 1. O exercício como remédio. A nossa neurofarmacologia natural. O primeiro passo para a prevenção geral e para o manejo da saúde mental é ressignificar a atividade física, diagnosticando o movimento clinicamente como o antidepressivo da própria natureza. E aqui a gente tem um número que é um tremendo divisor de águas, 1,5 vezes. Esse dado vem de uma revisão maciça, publicada em 2023, avaliando quase 130 mil pessoas. O estudo revelou que o exercício físico regular é 1,5 vezes mais eficaz no tratamento de transtornos mentais do que os cuidados habituais em saúde, incluindo terapia e os medicamentos padrão. É uma estatística impressionante, que comprova aquele poder inegável do corpo em movimento. E por que isso acontece? Enquanto as intervenções tradicionais para o tratamento de depressão e ansiedade atuam de uma forma muito mais focada e, muitas vezes, com certas limitações, o exercício físico age de forma ampla. É uma abordagem sistêmica, uma verdadeira sinfonia no corpo todo. Ter clareza sobre esse quadro geral ajuda muito a manter a motivação na prática regular. Mostra pra gente que o movimento diário é, de fato, a base mais sólida que se pode oferecer à saúde mental. Passo 2. Expandindo o volume cerebral. Mudanças físicas reais. Agora a gente vai analisar os resultados de laboratório. O exercício não muda apenas como a gente se sente emocionalmente, ele altera fisicamente a estrutura da mente, expandindo áreas que são cruciais. O hipocampo é talvez o exemplo mais vital de todos dessa plasticidade. Ele fica lá nas regiões profundas do cérebro e age como o grande arquivista das nossas novas memórias. Com o envelhecimento natural, essa região costuma ir encolhendo. Mas olha que coisa fantástica. Um ensaio clínico de 2006 provou que o treinamento aeróbico constante promove um aumento real e significativo no volume do hipocampo. E preservar essa estrutura é vital para a independência do dia a dia. É o que garante lembrar o nome de pessoas queridas ou onde a chave de casa foi parar. O trabalho do Dr. Kirk Erikson corrobora exatamente com essa expansão. Ele demonstra que pessoas altamente ativas possuem um cérebro maior, proporcionalmente ao tamanho da cabeça, quando a gente compara com quem é sedentário. Além disso, esse crescimento físico fortalece a conexão lá com o córtex pré-frontal. O resultado prático? Uma capacidade infinitamente maior de manter o controle emocional, focar a atenção e planejar as metas diárias com uma clareza mental inabalável. Chegamos ao passo 3, redes neurais e saúde mental, as rodovias de comunicação do cérebro. Mas veja bem, de nada adianta ter estruturas cerebrais grandiosas se elas não conversarem entre si de forma rápida e eficiente. A gente pode imaginar essas redes neurais como vias expressas. O exercício não só constrói essas rodovias, mas ele melhora radicalmente a fluidez do tráfego entre elas. A atividade física fortalece 3 circuitos muito específicos: a rede executiva central, a rede de modo padrão e a rede proeminente. O Dr. Art Kramer detalha pra gente que são essas rodovias que dão suporte a habilidades vitais de sobrevivência, como o nosso controle executivo, a capacidade de ser multitarefa, a tomada rápida de decisão e a memória declarativa. E para ilustrar, temos evidências fresquinhas de junho de 2025 provando uma conexão fortíssima. A conectividade da rede, de modo padrão, é ainda mais fortalecida quando a pessoa tem uma boa aptidão cardiorrespiratória. O impacto disso é direto, uma redução ativa nos sintomas depressivos. Funciona como um escudo maravilhoso para a saúde mental, principalmente para quem está chegando ali na meia-idade. Um coração treinado protege ativamente a comunicação interna da mente. Passo 4. A química da prevenção.
o fertilizante para a mente. Mudando a nossa lente lá para o nível microscópico, a gente entra no fascinante mundo da neuroquímica. O grande ponto aqui é entender o papel do BDNF, o fator neurotrófico encefálico. Essa proteína age literalmente como um fertilizante poderoso, promovendo a sobrevivência e o crescimento de novos neurônios. E o mais incrível de tudo, ninguém precisa passar horas na academia para colher isso. Um estudo de 2023 revelou algo formidável: dar tiros breves de alta intensidade, como apenas 6 intervalinhos de 40 segundos no esforço máximo, consegue dar um pico nos níveis de BDNF de 4 a 5 vezes mais do que no exercício leve. É um verdadeiro banho de nutrição para as células nervosas. E vamos combinar, suar a camisa nunca soou tão nutritivo, não é verdade? E para a gente ancorar essa ciência na nossa realidade de consultório, basta olhar para as alternativas. Muitos medicamentos atuais desenvolvidos para reduzir as proteínas beta-amiloide e tal, que são as grandes vilãs preditoras do Alzheimer, têm atuações muito limitadas e carregam efeitos colaterais bem preocupantes, como o risco de hemorragia intracraniana. Em contrapartida, as pesquisas de ponta, como as do Dr. Art Kramer, mostram o exercício atuando na limpeza dessas mesmas proteínas de um modo seguro, eficaz e totalmente natural. Passo 5. Músculos protegem a mente. A nova fronteira neurológica. Historicamente, a gente sempre associou a saúde do cérebro apenas ao exercício aeróbico, como a corrida ou a natação. Mas essa nova fronteira da medicina integrativa vem para quebrar esse mito de vez. O ganho de massa muscular e o treino de resistência protegem a mente de forma igualmente profunda. São mecanismos diferentes e complementares. O aeróbico traz aptidão cardiovascular e um aumento amplo do volume cerebral. Já a musculação, a força, atua fazendo crescer o córtex cingulado posterior e chega a reverter lesões na substância branca do cérebro. É a união perfeita para uma abordagem holística de verdade. E esse dado de 2017 é simplesmente revelador. Em casos de idosos com comprometimento cognitivo leve, o simples fato de construir força física gerou uma adaptação anabólica tão forte que explicou 64% dos ganhos cognitivos. 64%. E não para por aí. O treinamento de força continuou protegendo o hipocampo contra atrofias até 12 meses depois. Em resumo, ter mais força física se traduz diretamente em ter uma memória muito mais forte. E assim, chegamos ao passo 6, a dose diária ideal, a prescrição comportamental. Sabendo de todo esse impacto no volume, na química e na comunicação cerebral, a gente precisa traçar um plano de tratamento claro para a rotina. A ciência embasa que a dose semanal ideal para blindar a memória e o humor consiste em 150 minutos de exercícios aeróbicos em intensidade moderada, mais pelo menos 2 dias de fortalecimento muscular. E aqui vai um alerta médico crucial. Esforços muito leves, tipo aqueles alongamentos esporádicos, não têm intensidade suficiente para gerar essas alterações físicas no cérebro. A intensidade é a chave do processo. E para quem deseja sair do sedentarismo rumo a uma rotina de neuroproteção, o caminho tem que ser seguro, prático e consistente. O primeiro passo, sempre, é passar por uma boa avaliação e ter a liberação médica. Passo 2, iniciar com um aeróbico moderado no dia a dia. Passo 3, adicionar os tais 2 dias de treino de resistência e força. E o quarto passo é ir levando essa intensidade de forma gradual para otimizar os picos de neuroplasticidade. A consistência no longo prazo é o que traz a segurança na medicina do estilo de vida. Depois de compreender que cada passo, cada contração de um músculo e cada respiração um pouco mais ofegante são intervenções diretas na proteção do sistema nervoso central, o horizonte fica extremamente claro. O convite para construir uma vida com verdadeira vitalidade neurológica está feito. E para a gente encerrar, fica a reflexão fundamental. Se o movimento é o remédio mais poderoso para a mente, qual será o próximo passo a ser dado hoje?